Ok. Então, enquanto as crianças vão saindo, eu peço que você abra a sua Bíblia em Romanos, capítulo 7. Nós vamos do verso 13 ao verso 25. Nós estamos na nossa empreitada aí na carta de Paulo aos Romanos, destrinchando ela, capítulo a capítulo, trecho a trecho, aprendendo um pouco mais com o apóstolo Paulo acerca do Evangelho, que é o tema geral dessa carta, é o tema principal da carta. O apóstolo Paulo escreve uma carta para uma igreja que ele não conhece ainda pessoalmente, mas ele quer se apresentar a essa igreja a fim de receber dessa igreja o apoio para um eventual sustento missionário, para uma viagem que ele pretendia fazer à região da Espanha, tá? E ele então se apresenta a essa igreja, apresentando à igreja o seu evangelho, o evangelho que ele prega, e ele vai descrevendo o que é o evangelho, do começo do capítulo, do começo da carta até a boa parte ali da segunda etapa da carta. Depois ele termina com algumas orientações mais práticas, né? Algumas orientações mais pontuais e não tão, vamos dizer assim, não tão teológicas sobre o tema, mas ele vai usando esse instrumento, que é a carta, para descrever a essa igreja que o está ouvindo via carta pela uma primeira vez, o que é de fato o Evangelho. E a gente tem aprendido com ele o Evangelho. O tema central, o tema geral da nossa série de mensagens é o Evangelho no centro da vida. Tá? A ideia é que o Evangelho é o ponto central de nossas vidas e nossas vidas gravitam em torno do Evangelho. Ele vai dando o molde para o nosso comportamento e para a nossa vida. Então a gente já tem acompanhado já há algum tempo o raciocínio do apóstolo Paulo, e eu gosto de relembrar os irmãos, eu preciso inclusive repetir isso constantemente para que o irmão não esqueça. A carta não é um catado de informações, tá? A carta é um documento com começo, meio e fim. Existe todo um desenvolvimento de raciocínio que o apóstolo está fazendo ao longo da carta. Por isso é necessário que você entenda que um assunto está encadeado com outro assunto. O que o apóstolo Paulo falou no capítulo 6 é relevante para o entendimento do capítulo 7. O que ele falou no capítulo 5 tem a ver com o que ele quer falar no capítulo 6. O que ele vai falar no capítulo 8, que nós veremos na semana que vem, pressupõe que você tenha entendido o que ele falou nos capítulos 5, 6 e 7 e assim por diante. Os temas, eles estão interligados e ele está apresentando uma série de entendimentos e um raciocínio que precisa ser compreendido. Eu preciso que você traga isso sempre à memória, porque volta e meia eu preciso fazer uma recapitulação do que a gente viu até agora. E, inclusive, antes de ler, eu quero dar uma recapitulada rápida com os irmãos, para que a gente possa alinhar aqui o entendimento, porque este capítulo, nós abrimos ele há 4 domingos atrás, né? Nós tivemos uma interrupção no carnaval, mas já tínhamos visto 2 etapas do capítulo, 2 mensagens nesse capítulo. Então, em certo sentido, eu comecei essa série neste capítulo 7, dizendo que agora, tá, a carta começou a ficar um pouco complicada, né? Embora todo mundo diga que a carta aos Romanos é uma carta complicada, do capítulo 1 até o capítulo 6, ela é relativamente tranquila, tá? É complicado, às vezes, a gente aceitar o que o apóstolo está fazendo de afirmações sobre a nossa natureza, sobre quem somos, diante do que Deus tem afirmado sobre nós, o que Deus olha para nós, como é que Deus olha para o estado da humanidade, essa humanidade em queda. Então, às vezes, é difícil, é duro entender aquilo, mas é um tanto quanto simples. Mas, a partir do capítulo 7, a gente começa a precisar fazer algumas interpretações específicas do que o apóstolo está falando, para saber de quem ele está falando, para quem ele está falando e por que ele está falando. Tá? Então, lá no começo da série, eu disse que um comentarista bíblico, um teólogo, comentarista bíblico ainda vivo, chamado N.T. Wright, tá? N.T. Wright, ele é um comentarista que ainda está vivo, ele tem uma série de comentários, inclusive na carta aos Romanos, e ele costuma dizer que a carta aos Romanos é como se você estivesse adentrando num rio caudaloso, tá? Num barco pequeno, apertado, e que você vai passar por momentos tranquilos e de vez em quando você vai pegar umas correntezas mais fortes, mas se você se agarrar ao barco, você vai conseguir chegar ao final da carta, vai conseguir chegar ao final do rio. Então agarre-se aí, porque a gente está chegando aqui em uma fase mais caudalosa da carta, e aí a gente vai adentrar em alguns outros temas mais complicados de entender. Aí sim a carta começa a ficar complicada,
mas eu preciso que você entenda, para a gente fazer esse pequeno resumo aqui, para que você chegue ao mesmo ponto, a fim de que a gente possa entender o que a carta quer nos falar nesse ponto específico, especialmente do verso 13, melhor dizendo, do verso 14 ao verso 25, mas eu vou ler o verso 13 também para a gente enquadrar corretamente o entendimento do apóstolo. Mas o que ele disse para nós até agora? O que o apóstolo nos disse até agora? Ele abre a carta dizendo para nós que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então ele explica que é necessário um poder para a salvação. O Evangelho é esse poder. Poder para a salvação por quê? Porque estamos em um estado de perdição. Precisamos ser salvos. E esse estado é tamanho que nós precisamos de um poder para nos tirar dessa situação. Não basta a nossa própria força, não basta o nosso próprio empenho, não basta o nosso próprio esforço pessoal, mas é necessário um poder para nos tirar dessa situação. Esse poder é necessário porque todos pecaram. Essa é uma afirmação que o apóstolo Paulo vai fazer lá por volta do capítulo 3. E ele deixa claro que todos pecaram, e quando ele fala de todos, lembra que volta e meia na carta ele faz aqui uma divisão entre dois grupos, o grupo dos judeus e o grupo do grego. Ele fala, ele começou o verso inclusive que eu li, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Ele faz essa distinção porque ele tem um público variado na sua leitura da carta, na igreja. Na igreja de Roma tinha judeus que haviam se convertido ao cristianismo, tinham gentios que haviam se convertido ao judaísmo e depois se converteram ao cristianismo, e tinham gentios também que tinham passado pelo processo de conversão e estavam então sendo apresentados a essa realidade. Nós temos um grupo que vem de uma base orientada a partir da tradição judaica, da tradição mosaica, e uma turma, um grupo que vem de uma tradição gentílica, sem ligação nenhuma com as tradições judaicas ou com a própria compreensão do que é a lei do Senhor, do que são os ritos e as tradições judaicas e o próprio jeito religioso de ser do judeu. Então ele precisa explicar o Evangelho para esses dois grupos. E ao explicar o Evangelho para esses dois grupos, ele precisa ir fechando as arestas, a fim de que um grupo, certamente, olhando aquelas informações, não tenha percepções equivocadas sobre o que ele está afirmando acerca do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele deixa claro que todos pecaram, tanto judeus quanto grego, ele coloca todo mundo na mesma situação. E aqui grego, entenda que ele é uma forma que o texto bíblico usa, especialmente no Novo Testamento, para fazer uma referência a todo aquele que não é judeu. Tá? Grego ou gentio é uma forma que o texto bíblico usa para fazer uma referência a todo aquele que não é judeu. Tá? Então, em certo sentido, eu e você, nós somos gregos para o texto bíblico. Tá? Nós somos gentios para o texto bíblico, porque nós não somos judeus. Eu não sei se aqui há entre nós alguém que seja descendente direto de judeu ou tenha alguma ligação direta com a tradição judaica especificamente. Não, até onde sei, não há essa realidade entre nós. Então, em certo sentido, ele deixa claro que está todo mundo na mesma vala, está todo mundo igual, todo mundo pecou. Todos os pecados destituídos estão da glória do Senhor. Todos pecaram e carecem da glória do Senhor. Então, ele coloca todo mundo de forma igual. E aí, quando ele faz isso, o judeu dá o primeiro salto. O judeu levanta a mão e diz, pera lá, eu sou judeu, eu tenho a lei do Senhor. E aí ele diz, olha, não adianta você ter os símbolos e os elementos da tradição judaica, porque esses símbolos e esses elementos não conferem salvação. Há um valor nisso, ele explica que há um valor, mas esses símbolos por si só não conferem salvação. Não adianta você ser circuncidado na carne, e aí ele faz uma referência à tradição judaica da circuncisão dos homens. Não adianta você ser circuncidado na carne se o coração não for circuncidado. É necessário que haja uma marca espiritual que é mais importante do que a marca física. Então ele deixa claro que não adianta você ter uma espécie de marca, seja étnica ou seja tradicional, de uma tradição, de uma cultura, porque isso não é o suficiente para a salvação. Para ser salvo, você precisa de um poder que emana dos céus. E esse poder se personifica na pessoa de Jesus Cristo e na sua obra. E é esta obra que pode te justificar. Esse é um outro tema muito caro na carta, que o apóstolo gasta um bom tempo explicando para nós, que é necessário que nós sejamos justificados, porque estamos em uma situação de condenação. Estamos condenados pelo nosso pecado, logo condenados, estamos aguardando a punição,
agora precisamos de alguém que nos justifique para que saiamos da situação de condenação e passemos a uma situação de inocência, de justificação de justos diante do Senhor, diante de Deus. Então a salvação só é possível por intermédio dessa obra de Cristo, que justifica o pecador e imputa a esse pecador. Imputa significa que ele coloca na vida desse indivíduo justiça. Esse indivíduo que era injusto passa a ser justo diante de Deus. E essa justificação que para nós chega mediante a fé é o ato de nós confiarmos na obra de Jesus, confiarmos que essa obra é o suficiente para nos justificar, para nos salvar, para nos tirar daquela condenação que já estava sendo determinada sobre nós. Então, nesse sentido, mediante a fé, nós nos apoderamos dessa obra e os benefícios, ou seja, aquilo que Cristo conquista com essa obra, ele passa para nós por mérito e essa obra é imputada a nós. Então, nós passamos da condição de condenados para a condição de reconciliados com Deus. Estávamos em guerra com Deus pelo nosso pecado, mas pela obra de Jesus Cristo, nós fomos reconciliados. E aí ele abre o capítulo 5, dizendo que, reconciliados, pois, mediante a fé em Cristo Jesus, temos paz com Deus. Estávamos num estado de guerra, agora estamos num estado de paz. E aí ele passa a explicar nos capítulos seguintes os efeitos dessa reconciliação. E um desses efeitos é a sua compreensão de que, de fato, houve uma mudança na sua vida e que você saiu de uma realidade e passou para uma outra realidade. E aí ele investe um tempo na carta, um tempo ali entre os capítulos 5 e 6, para fazer um contraste de realidades. Ele diz que existe uma parte da humanidade que está numa realidade que está simbolizada por Adão e outra parte da humanidade que está simbolizada em uma realidade a partir de Cristo Jesus. Então, pelo intermédio de Adão, muitos pecaram, pela obediência de Cristo, muitos chegarão à salvação. Então, nesse processo, ele começa a fazer essa divisão. E aí ele deixa claro que existe o reino das trevas e o reino da graça. E fazendo esse comparativo, ele deixa claro que todos, inclusive gentios e judeus, precisam ser transportados do reino do pecado, do reino que está capitaneado ou está simbolizado em Adão, para o reino da graça, para o reino que está capitaneado, simbolizado na pessoa de Cristo Jesus. Todos, inclusive judeus. Eu estou fazendo referências constantes à questão dos judeus, porque ele vai gastar o capítulo 7 explicando para o judeu, novamente, o que ele já fez anteriormente, agora de uma maneira mais extensa, o porquê que os elementos nos quais os judeus haviam ancorado a sua expectativa de salvação não era suficiente para que eles encontrassem salvação. O pecado condenou a todos, tanto judeus quanto gregos, quanto gentios. E esse pecado nos condena a uma morte certa. E a lei, que é quem dá o aprove, né, que dá a aprovação para esta condenação, a própria lei do Senhor é quem determina. Aquele que peca, esse deve morrer. Então, consequentemente, a lei também é uma ferramenta de condenação para nós, porque ela expõe o nosso pecado. Isso nós vimos nas últimas mensagens. Ela aponta o pecado, ela expõe o pecado e ela condena o pecado que há em nós. E nós entendendo isso, entendendo que nós não podemos nos ancorar na lei, não ter expectativa de que a lei ou a obediência da lei nos leve à salvação, nós precisamos nos socorrer daquele que de fato pode nos salvar, Cristo Jesus. É a sua obra que de fato pode nos salvar. Então, nesse sentido, uma vez libertos, o pecado já não mais nos domina, a lei já não pode mais nos condenar à morte, então agora nós experimentamos liberdade de fato, experimentamos uma vida que é realmente livre. Então, Paulo passa então a partir daí a tratar da questão da santificação. Ele vai terminar o capítulo 7 e no próximo capítulo então ele começa a desenvolver o que é esse processo de santificação em nossas vidas. Então ele reforça que a experiência da justificação, da reconciliação e da santificação só é possível em Jesus Cristo. É um ponto central da carta, um ponto muito importante e é uma insistência do apóstolo Paulo. Ele vai inclusive usar
um método que é próprio, que é típico dele, e também é muito semelhante aos escritos antigos, que é esse vai e volta, tá? É quase como se fosse uma sinfonia. Ele começa, daqui a pouco ele entra numa onda, ele volta de novo, ele volta ao mesmo tempo, várias vezes, reforçando, ampliando aquele conceito, a fim que nós possamos compreender corretamente, tanto seus leitores originais como nós atualmente. Então ele deixa claro que a lei não tem poder para salvar, a lei, embora seja santa, justa e boa, ela pode apenas revelar o pecado, ela instiga o pecado, porque a partir do momento que a lei diz que tem coisas proibidas, é que a cobiça no nosso coração se arvora em desejo a essas coisas proibidas. A lei instiga o pecado, mas a lei condena o pecado, e o propósito da lei nunca foi salvar. O propósito da lei nunca foi nos levar à salvação, porque o propósito da salvação sempre esteve ligado à obra de Jesus Cristo. Uma coisa que é importante nós entendermos é que Cristo não surge na história para remendar um problema. O livro de Apocalipse nos diz que o Cordeiro foi morto na eternidade. Antes do mundo existir, Deus, conhecedor de todas as coisas, já sabia da necessidade de Jesus Cristo. E nesse processo, o Cordeiro morre antes mesmo que o primeiro pecado aconteça. Então, Cristo não é um remendo, Cristo não é um esparadrapo na nossa caminhada de vida da história da humanidade. Cristo é algo pensado, é algo projetado, é algo que já estava nos planos desde a eternidade. Então, nesse sentido, a salvação sempre foi, sempre será, e a única forma de salvação é por intermédio da obra e da pessoa de Jesus Cristo. Não há outro caminho para a salvação. É isso que o apóstolo Paulo está insistindo, e ele está repetindo essas questões, especialmente para que o judeu entenda isso, para que o judeu possa se libertar de uma amarra, de uma expectativa de salvação por intermédio de outras ferramentas que não têm o poder para salvar e finalmente se agarre a Jesus Cristo. Tá? Então, o apóstolo deixa isso claro, e ele deixa claro para os seus leitores que é apenas por intermédio de Jesus Cristo que nós podemos chegar à salvação. E esse é o tema dos versos, do verso 1 do capítulo 7 até o finalzinho do capítulo 7. Ele está tentando deixar claro para o seu leitor, especialmente para o leitor judeu, que a única forma de salvação é pela ação de Jesus Cristo, pela obra de Jesus Cristo e pela fé que nós colocamos nesta obra e na pessoa de Jesus Cristo. Dito isso, a gente pode voltar agora à leitura. Vamos lá ao texto do verso 13 em diante. Ele está aqui no meio de um raciocínio. Ele acabou de explicar que a lei, ela não tem o poder de nos salvar, mas ela tem o poder de nos condenar. E aí alguém poderia dizer o seguinte: então quer dizer que a lei é ruim, porque a lei nos condena. Ele deixa claro que não, a gente viu isso na semana retrasada. Mas aí ele abre aqui o verso 13 dizendo o seguinte: então o que era bom tornou-se morte para mim? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse como pecado, produziu em mim morte por meio do que era bom, a fim de que pelo mandamento o pecado se mostrasse extremamente pecaminoso. Porque sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou limitado pela carne, vendido como escravo, não entendo o que faço, pois não pratico o que quero, e sim o que odeio. E se faço o que não quero, concordo que a lei é boa. Agora, porém, não sou mais eu quem faz isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Pois o querer o bem está em mim, mas não o realizá-lo. Pois não faço o bem que quero, mas faço o mal que não quero. Portanto, se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Desse modo, descubra esta lei em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está presente em mim. Porque, no que diz respeito ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos membros do meu corpo, outra lei guerreando contra a lei da minha mente e me fazendo escravo da lei do pecado, que está nos membros do meu corpo. Desgraçado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Desse modo, com a mente eu me sirvo à lei, com a mente eu mesmo sirvo à lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Senhor, tem misericórdia de nós, abre o nosso entendimento, atrai a nossa atenção para que nós possamos compreender o que esta palavra deseja falar conosco. Dá-nos a atenção necessária,
para que saiamos daqui de fato impactados por esta realidade exposta pelo apóstolo às nossas vidas por intermédio das suas palavras. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, então vamos lá. Eu quero dividir a mensagem de hoje em duas etapas aqui. Uma primeira etapa um pouco mais técnica, eu preciso da sua atenção agora, porque a gente novamente precisa discutir quem é esse eu que o apóstolo Paulo está falando aqui. Tá? A gente fez isso na semana retrasada, com a primeira parte ali. Você viu que o linguajar do apóstolo muda, ele estava falando sempre na terceira pessoa e de repente ele passa agora a falar na primeira pessoa, no capítulo 7. E isso precisa ser entendido para que você compreenda quem é esse eu que o apóstolo Paulo está falando. E aí a gente vai precisar fazer aqui uma leitura comparada do texto, tanto do capítulo 7 como do capítulo 6, do capítulo 5 também, para que a gente compreenda exatamente o que o apóstolo está querendo nos dizer. Então o apóstolo continua falando da primeira pessoa, tá? A gente vai ter um momento um pouquinho mais técnico, depois a gente passa para um momento mais prático, de aplicação mesmo do que o texto quer falar às nossas vidas, de maneira que se tornará um pouco mais fácil na segunda etapa. Mas peço sua atenção, vou tentar ser objetivo e rápido para que a gente compreenda bem o que o apóstolo está querendo nos dizer. Então, nessa primeira etapa, ele continua falando na primeira pessoa, tá? E isso vai gerar algumas dúvidas em quem está lendo. Se você é um leitor atento, você vai perceber que a linguagem que o apóstolo passa a usar agora soa um tanto quanto estranha. Talvez, na sua leitura costumeira e pelo seu costume na igreja, esse texto tenha sempre sido apresentado de uma determinada forma, e por isso talvez você numa primeira leitura não ache estranho. Eu estou chamando a atenção, dizendo que você vai achar estranho, mas você pode estar pensando, mas pastor, eu nunca achei estranho, entendeu? Então, sei lá, eu acho que o senhor está complicando o que não é complicado. Mas eu quero que você tenha atenção ao texto, porque no capítulo anterior, o apóstolo Paulo, ao falar do convertido, ele falou de um indivíduo livre, de um indivíduo que não é mais escravo, de um indivíduo que está numa realidade agora liberto. Ele é escravo de um senhor novo, mas essa escravidão não é mais uma escravidão que lhe impõe algo ruim. Pelo contrário, nessa escravidão, ele faz inclusive esses comparativos nos capítulos anteriores, que nós saímos da escravidão do pecado para a escravidão do Senhor, para a escravidão em Jesus Cristo, e aí a gente inclusive fez menção a essa ideia de que pode soar estranho você dizer que agora em Cristo você é escravo, mas o fato é que ele está fazendo um comparativo, ele está fazendo uma diferenciação de duas realidades, uma realidade onde você era instigado para o mal por conta de um pecado que habitava em você e dominava você, e agora na realidade em Cristo Jesus você experimenta uma liberdade, ainda que você sirva a um novo Senhor. E nesse processo de servir a esse novo Senhor, você experimenta liberdade definitiva. Então preste atenção que no capítulo 6 ele fala nesses tons. Ele diz ao seu leitor, você em Cristo é livre, você em Cristo não é mais escravo, você em Cristo Jesus está liberto das amarras. Ele abre o capítulo 7 dizendo que nós estávamos sobre um casamento da lei, com a lei, que nos condenava à morte e nos prendia àquela realidade, e porque nós nos unimos a Cristo na sua morte e ressurreição, nós então podemos estar libertos desse casamento que nos condenava e nos levava à morte. Então preste atenção, no capítulo 6 ele fala em tons de liberdade. Na segunda etapa do capítulo 7, ele começa a falar de um indivíduo que continua escravo. Esse indivíduo que ele acabou de descrever aqui é um indivíduo que não faz o que quer, é um indivíduo que está preso, é um indivíduo que não tem vontade própria. Ele quer fazer algo bom, mas ele não consegue fazer esse algo bom, porque há algo maior do que ele que o força a fazer algo que ele não quer. Esse indivíduo é escravo. Ele inclusive abre isso no verso 7, dizendo aqui, no capítulo 7, ele abre dizendo aqui, o texto ele começa, eu sou limitado pela carne e eu sou vendido como escravo ao pecado. Então lá no capítulo 6, no verso 6, ele disse, pois sabemos isso, a nossa velha natureza humana foi crucificada com ele, com Cristo Jesus, para que o corpo sujeito ao pecado fosse destruído, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Então, no capítulo 6, ele diz que a gente não serve mais ao pecado. E agora no capítulo 7, esse eu que ele está utilizando aqui serve ao pecado. Então, nesse sentido, quando eu olho para esse eu preciso entender quem é esse eu que o apóstolo Paulo está falando. Porque esse eu não pode ser nem eu e você, que estamos em Cristo, porque nós somos
o do capítulo 6. Nós não somos mais escravos do pecado. Esse eu também não pode ser o apóstolo Paulo, porque ele também está em Cristo Jesus. Então ele não pode se apresentar para você como um escravo do pecado. Então que eu é esse que ele está falando? Ele continua ainda no verso 14, do verso 6, do capítulo 6, ele diz: pois o pecado não terá domínio sobre vocês. Ao longo dos capítulos 14 até o capítulo 24 do capítulo 7, o que ele dá a entender é que esse eu, ele está preso ao pecado. Mas no capítulo 6, quando ele falou da nossa realidade em Cristo Jesus, daqueles que se apoderaram pela fé da obra de Cristo Jesus e foram justificados, foram reconciliados, estão no processo de santificação, esses indivíduos não são mais dominados pelo pecado. O pecado não terá mais domínio sobre vocês. No capítulo 6, verso 17, ele diz: mas graças a Deus, porque, embora tendo sido escravos do pecado, obedecestes de coração à forma do ensino que fostes entregues, e libertos do pecado, fostes feitos escravos da justiça. Mas agora, libertos do pecado, estou lendo o verso 22, perdão, não informei, no verso 22 ele diz: mas agora, libertos do pecado, tendo sido feitos escravos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Então, se você tiver uma leitura atenta, não dá para achar que o apóstolo Paulo está falando de um crente, tampouco dele mesmo. Então, de quem é que ele está falando? Esse é o ponto inicial, porque a gente precisa entender quem é que ele está falando, para nós não afirmarmos que o texto está falando alguma coisa para nós, que o texto não está falando. Então, esse indivíduo, a gente pode resumir 3 características dele. Esse indivíduo que está sendo utilizado pelo apóstolo Paulo aqui no capítulo 7. Esse indivíduo, ele ama a lei, e ele, ainda que ame a lei, ele se reconhece como um escravo do pecado, e ele não sabe absolutamente nada sobre o Espírito Santo. Não sei se você teve essa percepção, mas em todo o descrever da caminhada desse indivíduo, na sua luta com a lei, o Espírito Santo não é citado aqui. E você vai ver, se você já leu a carta de Paulo aos Romanos, que ele abre o próximo capítulo falando do Espírito Santo. Ele abre o próximo capítulo introduzindo o Espírito Santo ao longo de todo esse processo de santificação. Então, ao que tudo indica, o apóstolo Paulo está falando da experiência de um judeu que está nesse processo de sair do domínio da lei para adentrar na realidade de que Cristo é a sua âncora de salvação, e não mais a lei que ele havia depositado a sua expectativa ao longo de toda a sua vida. Então perceba que ele está como se fosse se colocando como seus irmãos, seus patrícios. O apóstolo Paulo é judeu também, e a partir da sua própria experiência, ele começa a olhar para a sua realidade e deixar claro: olha, quando nós estávamos apenas na lei, nós queríamos fazer alguma coisa, mas nós não conseguíamos fazer. Nós queríamos fazer o bem, nós amávamos a lei do Senhor, nós tentávamos fazer o correto, mas nós não conseguíamos fazer. Por que que nós não conseguíamos fazer? Porque o pecado que habitava em nós nos levava a pecar o tempo todo. Então, esta experiência que o apóstolo Paulo está citando aqui é a experiência de um judeu que está enfrentando esse processo de conversão, entendendo que a sua âncora não está na lei para a salvação, mas que a sua âncora de salvação só pode ser a pessoa de Jesus Cristo. Ele abre o capítulo iniciando dizendo o seguinte: irmãos, falo aos que conhecem a lei. O capítulo 7 é introduzido dizendo: olha, eu estou agora me dirigindo aos que conhecem a lei. Ainda que muitos pregadores, expositores, exegetas façam uma interpretação de que essa lei aqui é uma lei genérica, é uma lei geral, é uma lei universal, que todo homem estaria submetido a ela. Eu, inclusive, usei uma analogia semelhante a essa, quando nós falamos no começo do capítulo, até para que fizesse sentido para nós hoje, mas eu deixei claro também naquela mensagem, e preciso deixar claro mais uma vez, que na mente do apóstolo Paulo, na sua tentativa de escrever o que ele está tentando transmitir aos seus leitores, na sua concepção aqui, ele está falando a judeus. E quando ele fala de lei, ele está falando da lei mosaica, da lei do Senhor. Ele está falando do decálogo, ele está falando do Pentateuco, ele está falando desta realidade. Quando ele fala da lei, desse casamento com a lei, ele está falando de um casamento ligado à ideia do que a lei mosaica significa, não em tese de uma lei geral ou genérica. Ainda que a gente já tenha entendido lá no começo da carta que a lei do Senhor é uma lei aplicada a todos os homens. Que o decálogo, se nós pegarmos só ele é um fundamento de regras que é
plenamente compreensível e aceitável para todos os homens em qualquer realidade. Porque em qualquer lugar do mundo, tá, é compreensível que você proíba o assassinato, que você proíba o roubo, que você proíba a dissolução das instituições familiares, que você proíba a quebra do vínculo de fidelidade entre um casal. E aí a gente não precisa nem adentrar a questões morais judaico-cristãs. Basta a gente partir do princípio de que se dois indivíduos se juntam, se um homem e uma mulher se juntam em casamento e fazem um pacto de fidelidade, se um deles quebra esse pacto de fidelidade, ele está cometendo um erro. Nenhuma sociedade, ainda que por fora não faça nada, mas oficialmente não há nenhuma campanha de adultere já. Vamos adulterar agora, entendeu? Adulterar é bom, porque intrinsecamente todos nós, seres humanos, temos a percepção de que se nós nos unimos, tá, e quebramos esse laço de fidelidade, alguma coisa está errada. Então, em certo sentido, a lei do Senhor ela pode ser aplicada de maneira genérica. Mas quando o apóstolo Paulo está falando aqui, ele está falando da lei mosaica, da lei do Senhor. Tá? Ele abre o texto falando, irmãos, falo aos que conhecem a lei. Tá? Então, como eu disse, ainda que essa referência possa ser adaptada e deva ser adaptada à experiência cristã, tá? A gente precisa guardar as devidas proporções, porque nem tudo vai conseguir ser aplicado ipsis literis à realidade do cristão. E eu sei que você já ouviu esse texto aqui sendo aplicado à realidade do cristão. Eu sei que você já recebeu a seguinte palavra: meu irmão, calma, na caminhada de fé é difícil mesmo, tal, mas lembra do que o apóstolo Paulo falou aos romanos: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu quero fazer, o mal que eu não quero fazer, esse eu faço, porque habita em mim o pecado e ele me faz pecar. Contudo, meu querido, esta não é a realidade do crente. A realidade do crente é de que você foi liberto do domínio do pecado. O pecado não determina suas ações. É isso que o apóstolo Paulo nos ensinou no capítulo anterior. Quem é dominado pelo pecado é quem está indo em direção à conversão. Esse indivíduo que ainda não passou pelo processo da conversão, é ele que ainda está amarrado a uma realidade onde ele não tem vontade, onde a sua vontade é determinada por uma força maior do que ele, e essa força maior é o pecado. Então, nesse sentido, esse texto aqui, esse trecho, fala a uma realidade dos judeus. Esse capítulo ele não retrata a realidade de um cristão que luta pela santidade. Há outros capítulos no texto bíblico que falam dessa realidade. Tá? Como eu já disse anteriormente, os termos usados pelo apóstolo Paulo para descrever a realidade do convertido, no capítulo 6, no capítulo 5, eles são contraditórios com o que ele está dizendo aqui. A realidade do convertido é de livre do pecado, é de não ser mais escravo, e a realidade desse indivíduo aqui é uma realidade de escravidão. Tá? Então, em certo sentido, a gente precisa entender a quem ele está falando para a gente tirar desse texto alguma aplicação para as nossas vidas. Tá? Então, é certo que todo cristão enfrenta a batalha espiritual, enfrenta uma batalha pela santificação, enfrenta uma batalha por uma mudança de natureza. A gente falou isso pela manhã aqui na IBD. Você que se converte, você recebe uma nova natureza, e essa nova natureza ela está trabalhando para tirar a antiga natureza. É um processo de transformação. Nesse processo de transformação, você vai enfrentar alguns momentos em que você vai olhar para aquela natureza antiga e vai sentir saudade daquelas coisas, mas a nova natureza, ela é livre, ela não é presa ao pecado, como aquela antiga natureza. Então, nós não podemos utilizar uma percepção de que traga ao cristão uma ideia de que o pecado domina a sua vida, porque o pecado não domina a sua vida. O cristão não é escravo do pecado. Quem passou por Cristo Jesus, quem confessou Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, não está mais preso ao pecado. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 4, do verso 20 ao verso 24, ele diz o seguinte, olha, falando aos Efésios: mas vós não aprendestes assim de Cristo, se é que de fato o ouvistes. Nele fostes instruídos conforme a verdade que está em Jesus, a vos despir do velho homem, do vosso procedimento anterior, que se corrompe pelos desejos maus e enganadores, e a vos renovar no espírito da vossa mente, e a vos revestir de um novo homem, criado segundo Deus em verdadeira justiça e santidade. Texto de Colossenses, 2 Coríntios capítulo 5, verso 17.
Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas já passaram, surgiram coisas novas. Colossenses capítulo 1, do verso 1 ao verso 3. Eu poderia ler até o final do capítulo 3, porque até o final do capítulo 1, porque todo esse primeiro bloco do capítulo 1 fala desta realidade, da nova realidade do cristão. Mas eu vou me focar apenas nos 3 primeiros versos aqui. Você, com calma, depois em casa, leia o restante do capítulo. Mas ele diz o seguinte: já que fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas de cima, onde Cristo está sentado à direita de Deus, pensai nas coisas de cima e não nas coisas que são da terra, pois morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Esta é a realidade do cristão. Você não é mais preso ao pecado. O pecado não tem mais poder sobre sua vida. Você não pode usar como uma espécie de muleta espiritual, dizer, eu peco porque o pecado ainda habita em mim e ainda me força a fazer as coisas que eu não quero fazer. A sua realidade mudou. Em Cristo Jesus, você foi transformado. E se você foi transformado, uma nova natureza habita em você. E se uma nova natureza habita em você, você está se revestindo de um novo homem. As coisas velhas ficaram para trás. Esse é o termo que o apóstolo Paulo fala a cristãos. Ele não fala a cristãos em termos de que o cristão ainda responde ao pecado. Eu não estou dizendo que você não peque. Eu não estou dizendo que você não vá tropeçar na sua caminhada de fé. Eu não estou dizendo que você ainda não cometa falhas. Eu entendo isso, é compreensível, o texto bíblico reconhece isso. Mas uma coisa que você precisa entender, o cristão precisa entender, e se você confessa Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, é essa tônica que o apóstolo tem usado na carta até agora, é que você compreenda uma realidade. Em Cristo Jesus você é livre. Em Cristo Jesus o pecado não domina mais você. Numa determinada mensagem que eu tive com os irmãos aqui mesmo, na carta de Paulo aos Romanos, eu disse que em Cristo Jesus nós recebemos a habilidade de dar carteirada no pecado. Sabe aquela história de dar carteirada? Quando você é uma espécie de autoridade, aí você é parado numa blitz, aí dá a carteirada e diz, sabe com quem você está falando? Nós, em Cristo Jesus, diante do pecado, podemos fazer exatamente isso. Pecado, você sabe com quem você está falando? Eu não respondo mais a você. As suas rédeas não estão mais sobre o meu pescoço. Você não determina mais para onde eu vou. Então, essa expressão que o apóstolo Paulo usa nesse trecho da carta aqui, onde ele diz que o mal que eu não quero fazer, isso eu faço, porque o pecado que habita em mim me leva a fazer esse mal, esta não pode ser a realidade de um crente. Porque o crente é livre. O crente, quem está em Cristo Jesus, foi liberto das amarras do pecado. Então, esta realidade só pode ser de alguém que ainda não se converteu. Só pode ser de alguém que está num processo de conversão. Porque, pelo menos, diferentemente da maioria das pessoas, esse indivíduo aqui tem consciência de pecado. Ele consegue olhar para si mesmo e dizer assim, tem alguma coisa de errado comigo. Tem alguma coisa de errado no meu comportamento. Porque eu até queria fazer coisas boas, mas eu não consigo fazer coisas boas. Eu até queria não ser a pessoa ruim que muitas vezes eu sou. Mas quando eu percebo, lá estou eu fazendo as coisas ruins que eu não gostaria de fazer. Então, nesse sentido, esse indivíduo aqui é um pecador sincero. Por isso o tema dessa mensagem é Confissões de um Pecador Sincero. É um indivíduo que, ao ser impactado pelo Evangelho de alguma forma, ou ser impactado pela pessoa de Jesus Cristo, ou ser impactado pela própria realidade de Deus em sua existência, ele começa a olhar para si mesmo e perceber quem ele de fato é. E é óbvio que o que está acontecendo na vida desse indivíduo é que luz está sendo lançada sobre ele e ele está começando a enxergar o que ele não conseguia enxergar antes. É óbvio que a realidade do judeu, que é para quem o apóstolo Paulo está escrevendo aqui, ela leva algumas coisas mais em conta. Ele é, desde sempre, apresentado à lei, ele é apresentado ao decálogo, ele é apresentado à santidade de Deus, ele é apresentado a uma série de compreensões que, de uma forma geral, os gentios não são. Então, nesse sentido, eu quero que você embarque comigo agora na última etapa dessa mensagem, que é os versos finais aqui. A gente vai passar de uma maneira mais objetiva aqui, fechada essa parte mais didática e de base para a compreensão da mensagem. Eu quero que você faça a seguinte aplicação. Ignore por um certo momento, entenda o que eu estou querendo dizer,
que o apóstolo Paulo está falando para um judeu. Se você não é judeu, tecnicamente você podia olhar para isso aqui e falar, isso não faz sentido para mim, posso tirar o texto de lado porque ele está falando para judeu. E como eu não sou judeu, deixa eu ir para um outro capítulo que ele estiver falando exatamente para mim. Mas eu não quero que você faça isso, eu quero que você olhe para esse texto e como o apóstolo Paulo mesmo disse para nós, que toda a palavra de Deus é útil para nos instruir, para nos admoestar, para nos transformar, para nos ensinar. Então, esse texto tem que ser útil para nós. Então, quero convidar você a fazer a seguinte leitura. Vamos partir do princípio de que este indivíduo aqui é um indivíduo que está num processo de compreensão da sua natureza. E aí eu quero chamar você a olhar para a nossa sociedade como um todo. Em geral, as pessoas querem fazer o bem. Em geral, as pessoas têm a pretensão de achar que são boas. Eu sei que tem gente má no mundo. Eu sei que tem gente que tem prazer em fazer o mal. Mas essas pessoas são a minoria. A grande maioria das pessoas no mundo, elas só querem ser felizes. Elas querem fazer o bem. Elas querem fazer alguma coisa boa. Ninguém, de maneira geral, ninguém acorda de manhã pensando, bem, hoje vou explodir uma escola. Porque eu não tenho nada para fazer. Eu sei que tem indivíduos maus, eu sei que tem indivíduos que têm, por uma série de fatores, ou seja, problemas psicológicos, sejam doenças, seja por uma maldade, seja por uma influência maligna, a gente pode conjecturar N opções aqui. Eu sei que tem gente ruim, mas, no geral, a grande maioria das pessoas não consegue se perceber como uma pessoa má. Elas acham que são boas porque, de fato, elas desejam fazer coisas boas. Elas desejam viver vidas normais, respeitar o vizinho, respeitar o próximo, eles desejam ganhar a sua vida honestamente, eles não desejam defraudar ninguém, eles desejam ter vidas normais, vidas boas. Então, de maneira geral, todo mundo quer fazer o bem. Contudo, quando a gente olha para a história do mundo, a gente vê que a história do mundo vai mal. Você pode dizer, mas são os líderes do mundo que nos levam a uma situação de maldade. Mas não, nos pequenos pontos a gente consegue perceber as pessoas querendo fazer coisas boas e acabando fazendo coisas ruins. É certo que você gostaria de ajudar todas as pessoas que estão em necessidade, mas deixa o mendigo bater na sua porta às 5h30 da manhã, quando você nem acordou ainda direito. Eu aposto que a grande maioria vai enxotar o indivíduo, não interessa qual seja a história dele, não interessa o quanto ele está passando por dificuldade, não interessa o quanto ele está necessitado. Mas no íntimo do seu coração, quando você pensa sobre fazer bondade para o próximo, você diz, não, eu gostaria de ajudar as pessoas. Eu gostaria de fazer o bem. Eu gostaria de fazer mais do que eu faço. Casais, o marido para a esposa para o marido, você gostaria de que a sua esposa fosse sentisse sempre muito bem tratada. E a esposa gostaria que o seu marido sempre tivesse se sentido muito bem tratado, amado, respeitado em todos os quesitos, em todos os aspectos da relação matrimonial. Mas volta e meia você se pega ofendendo o seu cônjuge. Volta e meia você pega fazendo algo que desagrada o seu cônjuge. Volta e meia você pega tomando decisões que o seu cônjuge se sente ofendido. Se sente muitas vezes menosprezado. Se sente muitas vezes preterido. Até mesmo muitas vezes se sente traído. E eu tenho plena convicção que no íntimo do seu coração você não acordou dizendo, hoje de manhã vou fazer o mal com a minha esposa. Vou fazer alguma coisa de ruim, vou trazer maldade, ou como o personagem lá do meme lá, vou espalhar maldade no mundo. Não é essa a percepção que a grande maioria das pessoas tem, porque essa é a natureza do homem. O homem não foi criado para fazer o mal, ele foi criado para fazer o bem. E eu entendo, eu compreendo, eu afirmo, eu não estou dizendo que as pessoas são boas intrinsecamente. Eu não estou dizendo que é o sistema que nos corrompe, que é o mundo que nos corrompe. Eu confio, eu afirmo, eu confesso a compreensão bíblica que o apóstolo Paulo apresenta no capítulo 3, de que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e que ninguém quer fazer o bem, todo mundo busca fazer o mal, que se apressam para fazer aquilo que é ruim, que a sua boca está cheia de veneno, que eles se apressam para dizer mal das pessoas, para falar mal, que eles desejam fazer, que na seu caminhar tem rastro de sangue. Eu confesso essas coisas, e eu entendo que a natureza da humanidade é decaída, é depravada, eu compreendo, mas quando nós olhamos para as pessoas em comum, a grande maioria das pessoas, elas estão querendo fazer o certo, mas elas não conseguem fazer o certo. E por que elas não conseguem fazer o certo? Porque o pecado habita nelas. Porque o pecado domina elas.
para nós cristãos, esse capítulo quer nos chamar a atenção para a gravidade do pecado. O quão o pecado escraviza toda a humanidade. O quão o pecado escraviza todos os indivíduos, a ponto de tirar do indivíduo a sua capacidade de desejar fazer aquilo que é bom. Ele deseja fazer o bem, mas ele não consegue fazer o bem porque algo o impede de fazer o bem. Algo o impede de fazer o bem e, no fim das contas, ainda dá a ele uma sensação de prazer naquilo que ele está fazendo. Isso é o pecado. Isso é o que é a realidade da humanidade sem Cristo. Pessoas que, ainda que queiram fazer o bem, nunca conseguirão fazer de fato o bem, porque neles não habita algo que tenha vontade própria. Habita uma força que os domina e os leva a fazer o mal. Então, nesse sentido, você olha para você mesmo, para a sua história, para a sua realidade. Você pode até pensar assim, bem, eu gosto de ser uma pessoa solícita. Quando eu pego um transporte público, eu cedo o meu lugar para as pessoas. Quando eu estou esperando um ônibus ou numa outra cidade que tenha metrô, se está muito lotado, eu deixo outras pessoas irem na frente. Mas deixa ser o último ônibus, deixa ser o último carro, deixa ser a última vaga, para ver se você vai olhar para a pessoa que está do seu lado, não importa se for uma senhora aleijada, você vai dizer para ela, eu preciso ir para casa. Então a senhora fica e eu vou. Entendeu? E o que faz isso com a humanidade é o pecado. O que faz esse comportamento de, muitas vezes, na disputa, a gente usar o jargão, o dito popular, farinha pouca, meu pirão primeiro, é o pecado. O que nos faz olhar, muitas vezes, para uma realidade onde eu prefiro proteger os meus, ainda que os outros tenham tantas necessidades quanto os meus, mas eu prefiro dar uma prioridade aos que são meus, é o pecado. Por isso nós não conseguimos, como humanidade, prosperar. Ainda que nós vivamos em bolsões de prosperidade, de crescimento, a gente avança tecnologicamente, avança cientificamente, avança para uma série de questões que são úteis para a humanidade, mas a gente volta e meia se vê decaindo, regredindo, voltando a estágios e comportamentos subhumanos. Por quê? Porque o pecado habita em nós, o pecado habita na humanidade, o pecado habita em todos aqueles indivíduos que ainda não estão em Cristo Jesus. Então, nesse sentido, o que esse texto pode falar para nós e chamar a nossa atenção, já que nós não somos judeus, nós não estamos na realidade que o apóstolo Paulo está tratando neste capítulo especificamente, é que nós precisamos compreender que com o pecado a gente não brinca. E isso precisa ser anunciado aos outros. Porque se você já saiu desse domínio, por intermédio da obra de Cristo Jesus, existem tantos outros que estão nesse mesmo domínio. E ainda que eles queiram fazer o bem, eles nunca conseguirão fazer o bem, porque o pecado os domina. O pecado os leva a fazer aquilo que é desagradável ao Senhor. O pecado os encaminha a fazer aquilo que é ofensivo a Deus. Então, nesse sentido, a gente precisa compreender que este indivíduo, ele está olhando para si e está reconhecendo essa limitação dele, que é baseada nesse pecado que o domina. E esses conflitos que estão habitando nesse indivíduo aqui, estão ligados à sua compreensão de que ele é alguém que, embora queira, ele não consegue fazer o bem. Então, alguns conflitos estão bem claros nessa existência caída do indivíduo. Ele tem um conflito entre a natureza dessa lei de Deus, que, ainda que a gente possa tratar a partir de uma percepção universal, ela está em contrapartida a essa nossa natureza caída. Então, essa lei habita em nós de desejar fazer o bem, essa predisposição a fazer o bem, ela habita em nós de uma maneira geral, mas nós somos impedidos de fazer o bem, porque há algo que nos domina e nos leva a fazer o pecado. Então, existe esse conflito no indivíduo. Então, ainda que o indivíduo saiba que é errado, ele continua fazendo, ou ele permite fazer, ou ele cede a isso. Por quê? Porque o pecado o faz ceder aquilo. Não é à toa que volta e meia, quando você conversa com pessoas, outras pessoas, tanto cristãos quanto não cristãos, mas especialmente não cristãos, quando eles são confrontados com o seu erro, com a sua falha, muitos dizem de maneira muito sincera, eu não queria fazer isso.
Eu não imaginei que a gente fosse chegar nesse ponto. Eu não imaginei que as minhas ações me fossem levar a minha família a essa situação. Eu pensei que era só uma resvaladinha. Eu achei que era só uma transgressãozinha, que eu ia passar só a pontinha do pé. Mas aí, quando eu me percebi, eu já estava lá enfurnado no erro. E com isso, eu carreguei toda uma estrutura familiar, eu carreguei outras pessoas, eu trouxe mal para a vida de outras pessoas. Então, nesse sentido, as pessoas muitas vezes estão falando, e a gente, muitas vezes, de uma posição convertida, tende inclusive, menosprezar, achando que não há sinceridade. Mas, no fundo, há sinceridade em algumas dessas pessoas. Elas realmente não queriam aquilo, mas o pecado que habita nelas as levou àquela situação. Isso precisa ser compreendido por nós, para que a gente entenda que o pecado é a destruição da humanidade. E quem conhece o meio para se livrar do domínio do pecado é você que conhece o Evangelho. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Então, meu querido, o que esse texto está tentando chamar a nossa atenção é para que nós compreendamos: o pecado está corroendo a humanidade por completo. E a humanidade nunca será boa. Não espere que as ações políticas, as ações tecnológicas, o avanço científico vá nos levar a uma era de paz. Nós nunca conseguiremos chegar lá, porque o pecado habita em homens e mulheres. E então, ainda que as pessoas queiram fazer o bem, eles vão fazer o mal. E a única forma de nós mudarmos essa realidade é por intermédio do Evangelho. É Cristo Jesus, é a obra de Cristo. Essas pessoas precisam ser tiradas do reino das trevas, do reino do domínio do pecado, do reino da escravidão do pecado, e precisam ser levadas ao reino de Cristo, ao reino onde Cristo domina, ao reino da graça, ao reino do perdão. É somente assim que essas pessoas conseguirão fazer o bem. Então, nesse sentido, meu querido, você precisa compreender a gravidade do que de fato significa o pecado. Então, esse indivíduo, ele olha para essa realidade toda, ele compreende as suas limitações, ele compreende essa dubiedade que existe dentro dele, tá? E a partir disso, ele faz o que é possível, ele pede socorro. No verso 24, ele diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ele vai dizer o seguinte: desgraçado homem que sou, é a minha versão, quem me livrará do corpo dessa morte? Ele olha para si mesmo e diz: tem algo de errado comigo. Alguém precisa me tirar dessa situação. Alguém precisa me ajudar a mudar essa realidade na minha vida e a trocar essa realidade de alguém que não consegue fazer o bem para uma realidade de alguém que consiga fazer o que é minimamente agradável. Ele reconhece que é fraco, ele reconhece que é contraditório, ele reconhece que é escravo. E aí esse indivíduo clama por socorro no verso 24, e ele encontra a resposta, o apóstolo nos dá a resposta, porque a resposta, o socorro para esse indivíduo, vem na parte A do verso seguinte. A resposta do apóstolo Paulo é: graças a Deus por Jesus. Porque se Jesus não tivesse entrado na nossa história, nós continuaríamos escravos do pecado, com lei, com Moisés, com o que quer que seja. Ainda que nós fôssemos pessoas que desejassem fazer o bem, ainda que nós nos esforçássemos por fazer o que é correto, ainda que nós nos esforçássemos em ser pessoas boas, que não fazem mal ao próximo, volta e meia nós estaríamos nos pegando, fazendo aquilo que é desagradável ao próximo, fazendo o mal ao próximo, ofendendo, vilipendiando, destruindo, atropelando outras pessoas na nossa caminhada de vida. Porque, de fato, o pecado nos levaria a fazer isso. Por isso que a resposta do apóstolo Paulo é: graças a Deus por Jesus Cristo. Graças a Deus por Jesus Cristo. Graças a Deus que nos enviou Jesus Cristo para nos livrar desse conflito eterno. Graças a Deus que nos enviou Jesus Cristo para nos trazer paz, para nos reconciliar, para reconciliar a nossa natureza com Cristo, com Deus, com os propósitos de Deus. Graças a Deus que nos enviou Jesus Cristo para nos livrar dessa esquizofrenia eterna que a humanidade vive. Essa esquizofrenia de querer fazer o bem, mas não conseguir fazer o bem. De querer ser pessoas boas, mas se veem sendo pessoas más. De querer que as pessoas ao nosso redor prosperem tanto quanto a gente, mas
que a gente tenha que, no fim das contas, vencer o nosso concorrente para a gente prosperar e o outro não poder prosperar. Ainda que a gente defenda uma sociedade de livre comércio, se nós honrarmos, e aqui entenda, por favor, tá? Não confunda com diálogo político, tá? Eu não quero entrar nessa seara, mas é impossível numa sociedade onde tem pessoas que são dominadas pelo pecado, que todo mundo prospere. Por mais que a gente deseje que todo mundo prospere. É impossível, porque para que você prospere, outro precisa perder. Para que você ganhe, alguém tem que perder. Então entenda, as nossas sociedades estão fadadas à queda. Por quê? Porque o pecado habita em nós. Ainda que a gente defenda uma sociedade livre, onde as pessoas têm que ter liberdade para disputar o comércio, para ir lá, para empreender, para que o governo não tem que regular, ainda que você tenha todas essas percepções, e eu compreendo, endosso todas elas, mas eu preciso compreender que ainda que a gente queira, não dá para todo mundo viver rico. Porque para que alguém seja rico, alguém tem que perder. Para que alguém enriqueça, alguém tem que perder. Essa é a realidade do mundo caído. Essa é a realidade de um mundo que está dominado pelo pecado. Porque, no fim das contas, dificilmente você vai resolver ganhar menos para que o outro ganhe mais, tanto quanto você. Então, no fim das contas, você vai dizer, sai fora, eu fiz a minha parte. Eu mereço ganhar mais. Você que faça a sua parte. Ainda que, no fim das contas, as contas não batam, porque não dá para todo mundo ganhar a mesma coisa. Então, nesse sentido, por mais que a gente até deseje uma realidade onde todo mundo vive bem, na hora da gente colocar isso em prática, vai ser um Deus nos acuda, vai ser um passando por cima do outro, vai ser um tentando derrotar o outro. E aí, obviamente, qualquer outro tipo de resposta que não tenha uma compreensão de realidade de anticristo e de realidade de compreensão de pecado, qualquer outra solução apresentada a este modelo também vai ter o mesmo fim, porque no fim das contas é o pecado que nos leva a fazer o que é errado. Então, nesse ponto, a gente precisa entender o seguinte: a nossa realidade só vai ser transformada se Cristo Jesus adentrar nela. Por isso que o apóstolo diz, graças a Deus por Jesus. Porque agora, em Jesus, nós podemos experimentar uma realidade onde, se eu estou numa disputa com o meu irmão, eu posso pensar, e de maneira tranquila e voluntária, e com vontade de verdade, assim, não, meu irmão, vai você, eu fico. Porque você é meu irmão. Nesta realidade, você consegue fazer o bem, e aqui me perdoe o trocadilho de usar o ditado meio bobo, né? Você consegue, de fato, fazer o bem sem olhar a quem. Você consegue, de fato, fazer o bem sem esperar uma resposta. Porque, no fim das contas, ainda que as pessoas sejam altruístas lá fora, elas estão esperando uma resposta. Ainda que seja um elogio. Digam, olha só como ele é altruísta, como ele é bom, como ele é uma pessoa desprendida. Né? E aí o ego vai sendo massageado. Mas nessa realidade, em Cristo Jesus, nós conseguimos, de fato, viver uma realidade onde eu posso olhar para a pessoa que está em necessidade, e aí eu lembro de um Cristo que me ensina a dizer que aquela pessoa que está em necessidade é a mesma coisa que eu estive na minha realidade espiritual. Porque um dia eu estive em necessidade espiritual e Cristo veio dos céus em meu favor. E aí eu consigo olhar para aquela pessoa e fazer o bem a ela sem esperar nada em troca. Sem esperar que tenha algum tipo de resposta dessa pessoa ou de qualquer outra pessoa em meu favor. Nesta realidade, eu consigo experimentar uma comunhão com as pessoas onde a gente consegue progredir, mas essa realidade é a realidade em Cristo Jesus. E essa realidade depende de Cristo estar inserido nela. Esta realidade precisa que eu esteja inserido em Cristo. Então, eu só posso ser livre desse domínio que me leva a fazer o mal se Cristo Jesus estiver na minha realidade. Então, por isso o apóstolo Paulo encerra dizendo, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, que Ele nos livra de uma vida fadada a responder passivamente às ordens do pecado, mas nos permite agora viver uma vida em realidade de santidade, em uma vida onde você não vai viver numa esquizofrenia,
lutando contra uma natureza que é mais forte do que você. Nesta realidade de santidade, você tem a capacidade de dizer não ao pecado e viver uma vida que de fato agrada ao Senhor. Que Deus aplique aos nossos corações a sua palavra, que Ele nos molde a partir dessa realidade e que você, que já confessou Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, entenda que esta realidade é a realidade de todo aquele que não tem Cristo. Esta realidade de domínio do pecado é a realidade de todo aquele que ainda está escravo do pecado. Por isso, meu querido, você que tem o Evangelho na mão, você que tem o Evangelho no coração, você que tem o Evangelho nos lábios, precisa anunciar este Evangelho a estas pessoas, porque é só por meio desse Evangelho que esse indivíduo vai sair dessa realidade e migrar para uma outra realidade. Não há outro caminho a não ser esse. E se você estiver aqui entre nós essa noite e ainda não confessou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, eu quero que você olhe para esse texto e desafie a si mesmo a não se enxergar nesse texto. E veja se é possível você olhar para essa realidade que o apóstolo Paulo diz nos versos 13, verso 14 até o verso 24, se esta não é a sua realidade. E se essa for a sua realidade, se você de fato compreender isso, abrace-se com o verso 25. Clame por esse Jesus Cristo que é apresentado no verso 25, porque Ele é que pode te tirar dessa realidade. Ele é que pode mudar a sua realidade. Ele é que pode transformar a sua percepção de vida. Ele é que pode mudar essa escravidão do pecado para uma realidade de liberdade em Cristo Jesus, em Deus. Que Deus aplique aos nossos corações a sua palavra. Quero convidar você a baixar sua cabeça e orarmos nesse momento. Senhor, tua palavra foi exposta, foi apresentada, e eu te peço a graça de que o teu Santo Espírito adentre aonde só Ele pode adentrar e leve o convencimento que só Ele pode levar. Que aqueles corações que precisam ser moldados, que precisam ser transformados, sejam agora tocados pelo teu Santo Espírito e que nós possamos, de fato, a partir da realidade do que o apóstolo Paulo descreve nestes versos, nos reconhecermos como pessoas que precisam de salvação, como miseráveis que de fato precisam de um Salvador. Que a tua graça seja derramada sobre os corações que precisam ser convertidos e que eles encontrem esta paz em Cristo Jesus, essa justificação e possam finalmente adentrar nessa santificação. Te pedimos também por aqueles que já tiveram um encontro genuíno com Cristo, que eles possam olhar para essa realidade expressa no texto e se lembrarem que essa é a realidade, muitas vezes, dos nossos parentes, dos nossos vizinhos, do amigo de trabalho, daquela pessoa com quem nós temos algum tipo de contato, que esta realidade de pessoas presas a um domínio do pecado é a realidade de todo aquele que ainda não teve um encontro com Jesus Cristo. Por isso, peço aos que já tiveram o encontro com Jesus, que teu Santo Espírito aqueça os seus corações a levarem o Evangelho a essas pessoas, porque só o Evangelho é poder para a salvação dessas pessoas. Só o Evangelho é que pode abrir os olhos dessas pessoas e elas possam finalmente olhar para essa realidade que o apóstolo Paulo descreve e enxergar a si mesmos a partir dessa realidade. Tem misericórdia, Pai. Fala conosco, molda-nos, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos.